palestra de hoje sobre um assunto que interessa muito. A biomecânica é algo que todo corredor tenta descobrir, né, o que é o ideal, se é que existe um ideal. A gente tenta buscar atrás esse perfil. E eu quero agradecer muito ao Vitor, professor Vitor, doutor em biomecânica, entende tudo do que ele vai falar, corredor experiente. Então, nós estamos em ótimas mãos aí para essa nossa aula de hoje. Então, eu não vou ficar apresentando ele, eu sei que ele tem uma aula montada, ele vai se apresentar. Então, Vitor, quero te agradecer demais por aceitar o convite e em compartilhar o seu conhecimento conosco. Tá? Fica à vontade e estamos aí. Legal. Eu que agradeço, Ricardo, ao convite. E a gente vai fazer uma conversa bem, apesar de ter uma apresentaçãozinha montada, assim, vai ser bem despretensiosa. A gente vai fazer trocas aqui o tempo todo com vocês, tá? Vou começar a compartilhar minha tela, daí a gente vai pensando nisso. Conseguem ver minha tela aí, escrito Biomecânica da Corrida? Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou me apresentar um pouquinho. Então, eu sou treinador de corrida, tá? Eu corro desde antes de 99. Eu fui tentar ser corredor de 800 metros, tudo bem? 800 metros é aquela prova clássica do Joaquim Cruz, de dar 2 voltas na pista lá, uma prova intensa. Treinei forte durante algum tempo para fazer isso. Eu vinha do basquete, então eu sou um cara que tem 1,85 m de altura e pesava 68 quilos. Então, eu era bem magrinho, assim, e conseguia correr bem. E então, eu fui corredor durante bastante tempo. Então, eu entrei na educação física lá atrás, lá em 1999, sendo corredor. E saí trabalhando com corrida. Só que naquela época não tinha as assessorias ainda. E aí, eu acabei, por influência até de casa, do pai ser engenheiro e tudo mais, iniciei um curso de estatística. Só que no meio do curso de estatística, eu abri uma assessoria e a assessoria começou a crescer. E eu desisti do curso de estatística e a assessoria que eu tinha chegou a números de ter 150 pessoas treinando com a gente. A gente participava das voltas à ilha de São Francisco, participava da volta à ilha de Florianópolis, era bem divertido e o pessoal ainda segue. Nesse processo, eu saí da assessoria para fazer o doutorado em biomecânica e controle motor na Universidade de Londrina, e acabei estudando corrida e mais relacionando a biomecânica com essa história de controle motor, que a gente vai tentar descobrir o que é isso no meio da nossa conversa aqui. Então, a primeira brincadeira é como é que a gente corre, né? Qual é esse jeitão que a gente corre? Então, eu vou mostrar para vocês uns jeitos de correr aqui. Então, eu quero saber de vocês, quem que acha que corre desse jeito? Escreve aí no chat, assim, quem corre desse jeito? Eu vou tentar ver aqui, o Ricardo dá uma olhada aí para ver quem corre desse jeito. Ou então, quem corre assim, ó? Ou quem corre outra forma. Aqui nós vemos, assim, 3 jeitos, vamos chamar de jeito de correr. Os professores, às vezes, dão nomes de padrões, mas vamos dar um jeitão de correr. Então, tem gente que corre naquele jeitão primeiro, lá da ponta, de cima, no canto superior, e tem gente que corre desse jeitão aqui de baixo, no canto inferior. Outros estão ali no meio. Então, essa é uma forma de correr, tá? Muitas vezes nas corridas mais longas, como maratona, a gente vê mais pessoas correndo no primeiro jeitão ali. E já, às vezes, quando a gente vai dar uma olhada para os profissionais, parece que eles correm mais desse jeito. Mas, calma lá. Quem corre com a pisada realizando dessa primeira forma aqui? Olha lá, primeiro vídeo. Olha o cara pisando calcanhar. Quem corre desse jeito? Escreve aí, eu. Só para a gente ter uma ideia de números assim pelo chat. Ou quem faz esse vídeo do meio ali, ó. Quem tem a pisadinha mais que o pessoal chama no dia a dia de chapada, mas os professores chamam de médio pé. Ou esse último padrão, que o cara corre bem mais na ponta do pé ou de antepé. Então, e às vezes esses dois modos estão combinados, né? Eles se combinam. A pessoa corre de um jeitinho e do pé de uma forma e misturado com aquela outra forma lá de trás. Aqui são 3 corredores diferentes que estão se misturando. Mas o que faz produzir esses padrões? Como a gente produz isso? Como esse movimento acontece?
E aí, lá atrás, um pesquisador explicou tudo com triângulo. Então, a gente vai explicar tudo isso, vai estar quase num triângulo. Como é que é isso? A gente sabe que a nossa tarefa que a gente vai fazer é corrida. Então, a gente vai correr. Mas qual é o ambiente que a gente faz essa corrida? O ambiente pode gerar um movimento específico. E como esse movimento específico pode ser criado? Esse ambiente pode ser aonde? A gente vai correr no asfalto, a gente vai correr numa pista, a gente vai correr numa estrada de terra. Mais ainda desse ambiente. Esse ambiente é um ambiente de treino ou é um ambiente competitivo? É um ambiente que nem o cara saindo da água ali, é uma volta à ilha que tem que passar por asfalto, terra, água dentro do rio. Isso gera um padrão de movimento. Isso pode gerar um movimento específico. Tá? Um outro detalhe importante que é um norteador de como que a gente faz o movimento, de como é que essas técnicas, como é que a nossa técnica surge, é o próprio indivíduo. Então, a nossa carga genética, a nossa carga psicológica, nosso estado no dia produz um movimento. Então, por exemplo, às vezes você pode estar, não, vamos imaginar uma prova aqui. Você vai largar uma prova e você treinou para ela e você está querendo bater o seu recorde pessoal e você está super confiante que isso vai acontecer porque você teve bons treinos ali naquela prova. A sua técnica vai ser diferente ali, naquele momento, porque você está bem treinado, você está esperando um bom desempenho, e a gente chama isso de expectativa, a tua expectativa está alta, então isso gera um movimento diferente. Agora, vamos supor que você não está tão treinado assim, mas mesmo assim você falhou alguns treinos, você ficou doente antes de prova, mesmo assim você vai fazer essa prova. O seu movimento, a sua técnica provavelmente vai ser outra. Mas não é só isso que pode alterar o movimento. Há uma outra coisa chamada percepção. E a percepção é o grande negócio que se estuda hoje em dia para alterar o movimento, porque, por exemplo, vamos voltar ao mesmo exemplo de uma prova. Você está numa prova, a prova tem um gosto diferente, você pode sentir o sabor na boca às vezes. Ela tem um som diferente, você está correndo ao lado de outras pessoas, você está correndo ouvindo o som das passadas de outras pessoas, elas têm um cheiro diferente, porque tem o cheiro das outras pessoas em volta. Você consegue sentir a textura até do asfalto. Tem gente que fala, a gente já ouviu comentário de corredores que fala assim, esse asfalto aqui, por exemplo, da beira-mar é mais duro. Eu já ouvi esse comentário. Lá em Curitiba o asfalto é mais macio. Eu falei, como o asfalto é mais macio? Mas é uma percepção. Trocou o ambiente, está correndo perto do mar, então muda, tem vento. A gente tem um aspecto visual muito grande. Eu quero ver um grande detalhe importante nesse aspecto visual de percepção. Às vezes o técnico que treina você está lá parado no quilômetro 7, numa prova de 10 quilômetros. Automaticamente, ao você ver ele, a sua técnica de corrida muda. Porque você viu ele, sabe que ele vai te ver e ele vai ver você. Então, tudo isso produz esses diferentes padrões que a gente viu de movimento. Então, e essa é a grande dificuldade que a gente tem de identificar um padrão ideal para as pessoas. Porque você é só você e a gente não consegue ter as mesmas experiências combinadas, né? Isso acontece, aí você vai pensar assim, quando a gente está dentro do desporto de alto nível, há uma grande peneira que passa por eles, por isso eles correm muito parecidos, são muito similares, porque essa peneira de recortar eles, de tirar eles para fazer quem chega lá, é maior. Mas quando a gente vai para nós que corremos por saúde, que estamos ali no grande bolo, há uma grande diversidade de técnicas, e aí vem a grande dificuldade de a gente conseguir saber qual é o melhor e qual é o ideal. Mas então, como é que a gente avalia a corrida? Né? Como é que a gente mede? Como é que a gente mensura isso? A gente pode fazer isso de forma super tecnológica em laboratórios que algumas universidades têm, algumas clínicas têm, que se usa essas câmeras aqui, coloca-se um monte de bolinhas nas pessoas e cria esses bonequinhos. E esses bonequinhos a gente consegue medir as forças que fazem dentro no joelho, tornozelo, a gente consegue medir as forças no corpo todo. Existem maneiras mais simples, que é como essa proposta de um francês, que simplesmente de você filmar a pessoa, você consegue, eles dividem as pessoas em pessoas que são chamadas de terrestriais, ou terrestres, e pessoas aéreas, ou aeriais. E ele classifica isso com alguns parâmetros, assim. Então, por exemplo, e é legal já tentar nominar isso, porque vocês vão ver isso cada vez mais no dia a dia. Um dos parâmetros é a oscilação vertical da cabeça, é o quanto que a pessoa sobe para cima e para baixo. Então, se a pessoa faz isso muito ou faz isso pouco.
se ela movimenta os braços, se ela movimenta mais os braços ou ela movimenta mais os ombros. A posição da pelve dela. Se ela está mais sentadinha, que é o pessoal no dia a dia fala assim, o cara corre sentado. Ou então, como com a pelve mais ereta. Uma outra posição é em relação à posição da posição do pé. Então, se o pé cai mais embaixo, perto do quadril, ou cai mais longe do quadril, assim. E outro é o tipo da passada, se é mais calcanhar, ou se é uma passada mais ponta de pé. Então, essa forma de classificação que eles fizeram, e aí a grande conclusão que eles chegaram depois de alguns estudos, é que tanto o terrestre quanto o aéreo, ambos conseguem ser econômicos, muito econômicos. Tanto econômicos, tanto quanto o outro. Aí você vai pensar assim, mas existe no desporto de alto nível, lá, aqueles caras que ganham as maratonas, as meninas, os meninos, existem gente que é terrestrial? No feminino tem. No feminino tem terrestrial feminino. No masculino tem gente de alto nível, sim, que corre nesse estilo mais terrestrial. Eu conheço um mexicano que está tentando fazer recorde pelo México que corre desse jeito. Então a gente vê que, então o corpo encontra diversas formas para conseguir desempenhar aquela tarefa. A tarefa que é correr. E nessa brincadeira é correr o mais rápido possível, né? Mas ainda tem outras formas mais simples. E aí eu gostaria que vocês vissem esse vídeo aqui, diferentes pessoas correndo. E aqui e a gente estava tentando avaliar. Vai mostrar só a imagenzinha do ângulozinho do joelho, que a ideia era ver o joelho. Mas a gente consegue fazer com isso saber como que esse joelho andou, qual o ângulo desse joelho e por que isso é importante? Porque a gente consegue saber o quanto de força que esse joelho está fazendo, ter uma ideia da força que ele está fazendo, e através dos quanto tempo que o pé da pessoa fica no chão e quanto tempo que o pé da pessoa fica no ar, a gente consegue ter uma ideia se tem assimetria de um lado para o outro do corpo, o quanto de força mais ou menos estimado tem. E nesse grupo de pessoas que a gente acabou avaliando, que a gente faz isso, a gente tinha pessoas que tinham uma lesão de fratura de estresse. E por incrível e quando você está durante uma lesão ou está com algum período de dor, as assimetrias aparecem, elas são destacadas. Então a gente tem que ter uma ideia de como é que se tem que levar o treinamento dessa pessoa. E dá uma ideia também da força que ela faz. A gente consegue ter uma ideia de quanto de força ela faz por passo. E isso faz com que a gente oriente melhor o treinamento de força quando a gente faz uma avaliação dessa. E aí você pensar assim, não, e é muito tecnológico uma avaliação dessa? Não, a gente usa apenas o telefone celular. A gente consegue fazer com o telefone celular. E o mais moderno hoje em dia, que está mais moderno ainda, é esse tipo de output que os relógios fazem. Então, todo mundo usa alguns relógios e ninguém tem uma ideia do porquê que eles custam tão caro. Então, uma das explicações é por isso. Eles conseguem dar o comprimento do passo durante um treino todo. E aqui um exemplo era um treino que estava acontecendo, um treino intervalado que estava acontecendo. Ele consegue dar a cadência da passada. Então, quantas vezes o seu pé passa no chão por minuto? Isso é importante porque muitas vezes ter uma cadência um pouquinho mais alta te deixa com um consumo de oxigênio um pouquinho menor. Ele faz com que a sua frequência cardíaca caia um pouco mais. E isso é muito mais otimizado em quem treina mais, não quem corre mais rápido, mas em quem treina melhor, quem está treinando. Então, não importa qual o seu desempenho, se você corre para 1h30 os 10 km ou se você corre para 32, às vezes, se a sua cadência é um pouquinho mais alta, ela chega num pontinho ali ideal e que quem controla melhor isso é quem está treinando mais. Um outro ponto importante que os relógios fazem hoje é a oscilação vertical. Então, o que é a oscilação vertical? É aquela mesma da cabeça que eu acabei falando anteriormente. Então, é o quanto você vai para cima ou para baixo. E legal que esse output desse relógio, ele dá um pontinho verde, indicando que está no ponto ideal da pessoa. E aí vocês podem ver que, por exemplo, quando essa pessoa estava fazendo treinamento intervalado, ele não estava oscilando muito no verde, ele estava no laranja já, então ele estava oscilando demais, indicando que aquela velocidade estava perturbando o sistema dele. Então, para ele utilizar essa velocidade numa prova, ele não estaria super econômico. E uma outra coisa legal que isso aqui dá, que esses relógios fazem, é o quanto cada pé passa no chão. Essa pessoa, aqui nesse caso, estava se recuperando de uma fascite plantar. E a gente estava querendo ver se quando ela entrava em fadiga, aumentava a simetria do corpo dela. E aumentava. Então, ela tinha um relógio que fazia essa capacidade, como vocês podem ver por final aqui,
o vermelho começa a aparecer muito grande. O vermelho está bonitinho lá, então a gente sabia que ela precisava começar a treinar em fadiga, então ela tinha que parar o treino antes de entrar em fadiga. E aí depois começar uma fase de treinos em que precisamos treinar em fadiga para ver se isso volta a aparecer, porque a dor já tinha desaparecido, mas a simetria continuava ali. Tá? Então, essa é uma das coisas que a biomecânica tem o poder de fazer. E o incrível que parece que ele falava, ele relatava que ele percebia isso. Não, parece que está diferente. Aí vem a história de ser treinador, de tentar descobrir, opa, onde é a hora de parar o treino, onde é a hora de continuar o treino, onde fazer um estímulo diferente para tentar produzir efeitos. Mas uma das perguntas que fazem, a biomecânica marca realmente desempenho? E aí, quando a gente fala desempenho, é ficar mais rápido mesmo, né? Então, o que vocês acham aí? Marca desempenho, sim ou não? Quem acha que sim, escreve sim. Quem acha que não, escreve que não aí, para a gente saber. O pessoal está bem tímido, hein? Não É estão tímido? escrevendo nada aí. Escrevam aí para a gente saber. Geralmente, quando a gente faz essa pergunta assim, em palestra ao vivo, todo mundo fala sim, 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 sim. Daí a gente, às vezes, então, a gente fala, opa, vamos ver. Então, o que a gente tem aqui, ó? Atrás, bem lá atrás, em 87, né? Não é bem lá atrás, sou mais velho que isso, mas se descobriu que parece que sim, alguns corredores têm uma biomecânica diferente, corredores principalmente que têm um consumo de oxigênio mais alto, eles têm ângulos para encostar o pé no chão, diferente de quem tem um consumo de oxigênio mais baixo um pouquinho. Eles também têm um ângulo de tronco um pouquinho diferente, não é nem tão para frente e nem tão para trás. Ele tem uma leve inclinação à frente. Uma outra coisa que é diferente neles é qual o ângulo quando o pé sai do chão, o ângulo do tornozelo. Aí você fala, nossa, o ângulo do tornozelo é diferente, sim, o ângulo do tornozelo. O ângulo do joelho, quando o pé está no chão, é um pouquinho menor também nesses corredores que têm um melhor desempenho. A movimentação de braços deles é bem maior do que a dos outros. E eles oscilam, a oscilação vertical deles é um pouquinho mais alta. Aí você pensa assim, nossa, mas é um trabalho muito antigo, de 87, e o que aconteceu de lá para cá? De lá para cá se confirmou isso. Essa confirmação veio. Então, hoje a gente não tinha tanta tecnologia lá atrás, e hoje em dia a gente tem tecnologia que tem um erro de 3 milímetros de erro, então é um erro muito pequeno, e aí conseguiu se descobrir que corredores ficam mais tempo no ar. Então, corredores que são mais rápidos, eles passam mais tempo no ar do que com o pé no chão. Eles conseguem colocar mais força no chão, então conseguem projetar conseguem projetar o seu corpo à frente para conseguir correr mais rápido. Uma outra coisa é que eles mantêm o joelho inclinado, o joelho flexionado durante todo o tempo do ciclo com o pé no chão. Então o joelho deles nunca está estendido. E essa talvez seja uma das medidas mais importantes, digamos, para a gente tentar marcar a lesão quando a gente pega pessoas recreacionais. É a história do joelho totalmente estendido quando toca o pé no chão. Talvez esse seja quase o único consenso que a gente tem, às vezes, para marcar lesão, seja esse. Então, mas assim, de pensar assim, mas tem como modificar a técnica? Tem como eu modificar a minha técnica, como eu estou correndo? Como é que eu posso fazer isso? Então, uma das formas de a gente fazer isso é a gente lembrar daquele triângulo que a gente viu lá. Então, quando muda o ambiente, muda a técnica, muda a técnica. Quando a gente muda, e quando muda a pessoa, dá para mudar a pessoa? Não, a pessoa dá para mudar algumas coisas. A gente pode mudar a força, a gente pode mudar a percepção, ou a gente pode dar dicas de como você se perceber. E a corrida, às vezes, é um processo de autoconhecimento, como a gente foi falado aí ontem, como foi falado na segunda-feira, é um processo de autoconhecimento a realizar um treinamento de corrida. Mas alguns treinos parecem que produzem efeitos. Esse é um estudo que foi feito em 2016 que mostrou que treino intervalado faz alterar o tamanho do passo. Então a pessoa não precisa fazer força para fazer um passo mais forte. Mas por que ela conseguiu fazer um tamanho de passo maior? Porque o treino intervalado produziu mais força. Então a pessoa conseguiu ficar mais forte. Esses corredores ficaram mais fortes então eles fizeram passos maiores, mesmo em intensidades mais baixas de corrida. E as intensidades aqui são intensidades relativas ao máximo que ela conseguia correr no teste de esforço. E também o treino intervalado produziu também um menor tempo de contato do pé no solo. Então as pessoas conseguiram fazer o quê? Ficar mais tempo no ar. E aqui vem o grande segredo da brincadeira.
um dos segredos, né? Que é como que a gente ajusta esses treinos intervalados durante uma semana, que é que é um tempero, é uma arte muito quase que complexa quando a gente começa a treinar algumas pessoas, porque a gente sabe que dependendo da pessoa, a gente tem que fazer mais ou menos 20% do treino da semana dela em treinos intervalados. Aí, quando você treina 3 vezes por semana, a gente tem que ficar manipulando uma semana sim, uma semana não, para tentar adequar isso, para tentar trazer todos esses benefícios. Mas a gente sabe que o treinamento altera. Mas é só o treinamento que altera? Não. A gente sabe que, através desse outro estudo da literatura aí, que o pessoal mostrou que alterações, que um espelho, simplesmente a pessoa correr, e muitas vezes a gente está tendo que correr na frente da esteira, um espelho e sem ninguém falar nada, a pessoa só vê ela correr, ela altera a sua técnica de corrida. Olha que legal. E isso é permanente? Isso pode se tornar permanente? Sim. Com algum treinamento ali, às vezes em 8 sessões, se torna permanente essa nova técnica, essa nova maneira de correr. Principalmente quando a gente tenta alterar os passos por minuto, que é a cadência da pessoa. Então, e qual uma outra forma? Tem o treino pliométrico. O treino pliométrico é um treino de salto muito utilizado no atletismo clássico. Então, o atletismo base lá, que nem eu treinei 800 metros, eu tinha um técnico brabo, aqueles técnicos bravos, eles gostavam muito de fazer uma fase de treinar a pliometria. Esse estudo aqui utilizou corredores novatos, e eram novatos mesmo, era gente que tinha 2 anos de corrida, 3 anos de corrida, e eles fizeram alguns treinos de pliometria que não são difíceis de fazer, são fáceis de fazer, e esses treinos de pliometria aumentaram também o tamanho da passada, fizeram que a passada fique maior. Aí você fala, mas por que a passada é maior? Quando a passada está maior, a gente tem um indício de que tem mais força, que as pessoas estão mais fortes, elas conseguem projetar mais e ganhar mais velocidade para fazer isso. Aí o resto é complemento do treino de corrida mesmo. Então, essa é uma ideia geral que eu queria passar para vocês. Então, a gente consegue modificar a técnica é modificável. Parece que existem alguns padrões quando se pensa em alto nível. Quando se está pensando em pessoas recreacionais, há uma grande mistura de pessoas que têm técnicas diferentes, e isso depende de quanto de força se tem, qual que é o seu background, ou quanto que você treinou outras modalidades atrás. Tem gente que, se você tiver totalmente sedentário, nunca fez muito treino e voltou, você tem uma técnica. Quem já jogou basquete, futebol, os esportes que tinham que correr lá atrás, vem com uma outra técnica, vem com uma técnica diferente. E conforme você vai treinando, conforme vai passando os anos, essa técnica muda. A gente consegue modificar isso. Tudo bem? Então, se tiverem perguntas, fica bem legal para a gente tentar explicar mais coisas. Valeu, Vitor. Vamos lá. Eu já tenho uma pergunta já de cara. Você mostrou aquela imagem dos corredores e falou sobre o joelho flexionado, né? E essa é quase que uma regra dos corredores recreacionais correrem com o joelho estendido, né? Isso é muito comum, é mais comum você ver o joelho estendido do que o joelho flexionado. Essa relação com a lesão, com as dores que eles sentem, eles podem tentar algo para modificar isso? O que eles poderiam fazer para tentar mudar esse joelho estendido e tentar se perceber com essa flexão do joelho um pouquinho melhor, sem aquela ideia de correr sentado? Então, Também tem dois erros. Uma das coisas bem legais é assim, quando a gente aumenta a cadência do passo, então os passos por minuto, já há uma tendência de acontecer do joelho cair flexionado, ele entrar flexionado sem a pessoa precisar pensar nisso. Então, uma das grandes segredos seria descobrir qual que é a sua cadência própria de corrida. Então, se você sair para correr, na sua velocidade de conforto, uma velocidade confortável, você conta quantos passos você faz em 15 segundos, multiplica por 4, ou então, se você tiver com bastante paciência, contar o número de passos mesmo durante 1 minuto. Aí você tem uma ideia, legal repetir isso mais umas 2 vezes, e você pode tentar aumentar esse número de passos na casa de 5 a 7, em torno de 7%. 7% é um número legal. 10 é o máximo, mas 7%. Em geral, as pessoas correm ali na casa de 163 passos por minuto. Então, se ela corre 168, dá para colocar um metrônomo no telefone, você baixa um metrônomo no telefone,
ele vai ficar bipando e você tenta correr no mesmo ritmo de velocidade. Acontece muito das pessoas colocarem uma cadência mais alta e acelerarem, porque o nosso corpo está bem setado, assim, então, para alguns ritmos. E aí esse joelho flexionado já diminui, já começa a acontecer. Uma outra forma de fazer isso, que daí é mais malvada, digamos assim, a gente tira o tênis. 80%, né, 70%, 80% dos corredores, quando você tira o tênis e deixa descalço, a cadência vem mais alta. Alguns não trocam a cadência. Há uma teoria, porque assim, as pessoas mudam a ativação muscular. E não se sabe por qual das razões as pessoas não fazem essa ativação muscular. Então, um exercíciozinho que se faz, a gente coloca uma caneleira no pé e tenta fazer com que a pessoa, uma caneleira bem leve, 500 gramas, e faz com que a pessoa toque o calcanhar na bunda, no bumbum, para ativar o isquiotibial. Quando você coloca ela para correr, ela faz um movimento de aumento de cadência, só porque como se a gente tivesse acordado o músculo, né? A gente pode dizer assim. Então, é um drill de aquecimento, né? Um exercício de coordenação pré-pro, que faz com que as pessoas consigam fazer isso. E é bem legal de fazer, a gente experimenta, quando a gente faz, as pessoas ficam surpresas. Nossa, mas eu estou correndo diferente. Eu falei, calma, mas não é permanente ainda, tem que fazer mais vezes para que isso se... Porque o que a gente faz? A gente mexe, a gente perturba a pessoa, perturba o sistema neuromuscular, mas a gente altera a percepção de como que ela tá ali, assim, daí isso faz com que altere o movimento, a história do joelho fletido. Nós vamos ter na segunda uma palestra com o professor Valdemar, que ele vai falar sobre a escolha do tênis e correr de pé descalço. Então, já fiquem ligados que na segunda vai ter essa palestra sobre correr de pé descalço. Eu gosto muito de colocar os meus alunos para fazer alguns treinos, especialmente os aquecimentos e os educativos, de pé descalço, para ganhar essa percepção de movimento. Embora seja difícil, né, Vitor, a gente transferir a transferência de informação dos educativos, dos aquecimentos que a gente realiza, elas nem sempre elas vão ser efetivas no treino. Né? Então, essa forma de trabalhar, por exemplo, a cadência, aí você deu os exemplos ali, para quem não pegou, depois vai ficar salvo, eu vou mandar para vocês essa aula. Tem os números mágicos, né? Que alguns pesquisadores trabalham aí de 160 a 180, mas esses números mágicos aí, eles talvez devam ser exatamente como o Vitor falou, individualizado, a gente precisa encontrar o nosso nível, né? Porque não serve para todo mundo isso. O Vitor, por exemplo, ele é alto. A cadência dele deve ser provavelmente diferente da minha, que tem 1,60 m e 1,76 m. Né? Muda. Não, é isso, Vitor? Isso, a cadência ela altera em relação à altura da pessoa e é bem importante a gente tentar ajustar por isso através desse percentual. Então você descobre qual que é a sua e ajusta um percentual. E ela altera conforme o treinamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo. Eu quando tô bem treinado assim, que tô afiado, minha cadência não é abaixo de 180 por causa da minha altura e porque eu corri provas de pista. E minha passada chega até 168, 1,68 m de passada em velocidade de competição de 10K. Agora que eu tô mais gordinho, aí, por exemplo, como mais gordinho, você é magrelo, por exemplo, eu pesava 68, eu tenho 80 quilos hoje. Então eu tô gordinho perto do que eu era. Minha passada diminuiu bastante, eu tenho 1,20 de passada. Mesmo quando eu faço na minha velocidade, quando eu faço intervalado na velocidade de prova que eu fazia antigamente, a cadência e o tamanho do passo ficam similares. Então a gente precisa individualizar mesmo. Às vezes eu faço treinos rápidos com gente que é profissional, porque os rápidos eu consigo aguentar e de vez em quando eu quero brincar com eles. E eu treino com um cara que pega no meu ombro. A cadência de passada dele eu acho que deve ser uns 190. Porque é muito fácil, passos rápidos, e eu não, sou grandão, posso dar menos passos para poder correr. Então, a gente precisa individualizar mesmo quando a gente faz esse ajuste da cadência do passo. E é interessante porque quando você já sabe disso, às vezes você está em algum período da prova que você está cansado, você encurta o passo e aumenta a cadência, você consegue manter a velocidade. Esse foi um estudo que a gente fez
sem manipular nada, só deixando corredores profissionais e não tão profissionais correrem 10 quilômetros. E essa foi uma das alterações que a gente viu, e isso se confirmou na literatura. Então, corredores mais rápidos, mais experientes, ajustam a sua cadência de passada e o tamanho do passo para manter a velocidade, tentando ficar menos fadigado. Então, por exemplo, eles não têm alterações biomecânicas tão... Eles não, por exemplo, no meu experimento, diferente da literatura, aconteceu, todo mundo manteve a cadência, mas o tamanho do passo mudou. Então, você via os recreacionais mudando o tamanho do passo, mas os profissionais não. Eles não mudavam o tamanho do passo para conseguir manter a velocidade. Então, mas isso é a experiência que dá mesmo, né? Então, quanto mais prova faz, quanto mais se testa, e aí uma história da percepção. É um exemplo, você está numa prova e você vê vê uma subida. Você já sabe que na subida você vai cansar. Cada um de nós vai ter uma alteração diferente de biomecânica. Por quê? Porque cada um de nós tem uma experiência diferente com subida, uma força diferente, então a gente vai antecipar. Não, meu técnico falou que eu preciso atacar a subida, senão eu não vou conseguir fazer o recorde hoje. Então você vai, às vezes, aumentar a passada, fazer força, inclinar o tronco à frente, movimentar mais o braço. Já outro, não, preciso com isso. Subida eu não aguento, eu não tenho força. Já diminui o passo e usa outra estratégia. E é isso que é legal. Hoje em dia, a gente tem medidas para fazer isso, assim. Até eu estudo essas medidas. São medidas mais gerais que dizem o quanto o nosso corpo consegue se adaptar, né? Qual a nossa adaptabilidade às diferentes situações que aparecem, assim. Então, isso é mensurável até hoje em dia, de certa forma. E isso que é legal. E a gente usa, está começando, como é muito novo, a gente está começando a usar agora, né? E aí, logo, acho que daqui a 10 anos, essas medidas caem no gosto popular, porque os relógios, não só os relógios, mas a gente tem equipamentozinhos pequenininhos, que são os sensores, que dá para colocar no tênis, eles fazem essas medidas. A gente fez uma pesquisa, existem 15 equipamentos para corrida no mercado. É muita coisa para a gente tentar escolher, assim. Alguns são famosos, a gente coloca no pé. Tem um agora que ele está conseguindo mensurar o quanto de impacto que tem com uma ótima... eles publicaram um estudo até com o sistema que está com uma ótima... ele consegue acertar mesmo quanto de impacto a pessoa tomou. Ele está sendo incrível. Então, eles colocaram uma inteligência artificial para predizer. Para a gente é muito caro, que é brasileiro, a gente custa $400 para eles lá fora. Para eles não é caro. Para a gente é um absurdo, que chega a R$ 3.000, dependendo, para importar. Mas quem sabe a gente tem aí para poder utilizar, às vezes, né, testar em alguma situação, alguma pessoa que esteja machucada para prevenir lesão. Ou então você comprou um tênis diferente e quer testar para saber se o tênis realmente protege contra o impacto. Mas uma coisa importante que a gente sabe hoje em dia do controle, principalmente da história do controle motor, a expectativa de uma situação faz com que a sua técnica se altere. A gente tem estudos que mostram que baixa o consumo de oxigênio. O experimento foi bem legal. Olha como é que foi diferente. Colocaram os caras na esteira, então imaginem vocês colocam na esteira. E aí começa a fazer um teste lá. Aí o avaliador chega e fala assim, nossa, você está indo muito bem nesse teste, você está entre os melhores que já passaram aqui. Essas pessoas que receberam esse estímulo, o consumo de oxigênio delas melhorava. E quem não recebia esse estímulo, o consumo de oxigênio delas piorava. Então, eles fizeram nas duas situações. Em um outro experimento, que daí não foi feito em corredores, colocavam uma pessoa do sexo oposto que era considerada bonita. O fato da pessoa ser considerada bonita fazia com que as pessoas fizessem 5% a mais de esforço. É melhor que doping. E aí, então... É verdade, é verdade. Então, Tem às doping vezes... que não dá 5% de Não dá. de ganho. Então, essas coisas, então a gente sabe que algumas expectativas melhoram, assim. Aí todo mundo fala assim, eu comprei um tênis Y e eu tô correndo melhor. Sim, você investiu um dinheiro muito grande nele, você espera que ele vai melhorar, a chance dele melhorar, então vai ser muito grande. Começaram a vender hoje um super tênis aí de uma marca famosona a R$ 1.800. E os meus amigos do triatlon já começaram, olha só, olha só. Falei, cara, vai fazer tiro de 800 e depois tu pensa em tênis. Uma vez Vitor, a gente fez uma brincadeira. desculpa, pode falar. Eu fiz uma brincadeira bem divertida. Era uma prova de volta à ilha todo mundo fica numa loucura.
E eu amassei uns comprimidos de vitamina C e saí distribuindo pó para todo mundo. Vocês vão correr muito hoje. O que que é isso? Não, é um negócio que eu trouxe, o cara trouxe de fora. Come aí que vai ser bom. E era vitamina C. Uns 80% rendeu muito. Nossa, dá esse, que pó é esse? Eu falei, esse é vitamina C. Aí eles, eu não acredito mais em vocês. Você fica enganando a gente para poder, Eu falei, pra vocês se sentirem mais calmos. Ficou todo mundo Podia mais ser uma calmo, linha todo de mundo raciocínio. rindo. Vitor, uma dúvida que muitos aí devem querer pedir, mas não falam. Pisada. Antepé, médio pé, calcanhar. O que Então, você pode falar sobre a isso? gente não tem Melhor, diferença pior? no desempenho nas pisadas, tá? Tem muita gente que tem um pé retropé e o outro pé médio pé. Então, mas o que acontece? Para algumas pessoas, então não é consenso que se deve trocar a sua pisada, a menos que você tenha lesões de repetição. Então, começou a ter lesão de repetição, você tem indicação para fazer a troca de pisada. E aí se tem treino de cadência para fazer isso, e você tem que fortalecer a concomitante por causa dessa ativação muscular diferente da pisada. Por exemplo, quem pisa mais médio pé e antepé tem muita força no pé. Então ele usa mais o componente elástico do pé. Já quem pisa retropé não usa tanto isso. Não usa mais então provavelmente a pessoa não tem essa força. Então quando a pessoa troca a pisada, ela troca a lesão. Sai do joelho e vem para o pé. Então, esse é um indicativo. Porque, assim, quando você tenta trocar a pisada e você não tem nada, a primeira coisa que vai acontecer é o seu desempenho cair. Então, o desempenho é uma redução no desempenho. E como a gente não quer redução de desempenho, e já quando está lesionado, a redução de desempenho já ocorreu. Já ocorreu, não vai voltar. Então, a indicação é essa que se faz. Então, para algumas pessoas que têm lesão, e eu conheço algumas que tiveram fratura de estresse no ano, no outro ano de novo, no outro ano de novo, opa, hora de trocar a forma de pisar. E aí pensar também, junto, concomitante a isso, a progressão de treino, né? Então, como que o treino deve progredir para aumentar, porque esses erros estão combinados, são associados. Perfeito, perfeito. Boa Pessoal, noite. Boa boa noite. noite. Vocês estão me ouvindo? Eu Estamos sim. gostaria de fazer Quem uma está falando? pergunta. Pode fazer. Boa noite, aqui é a Ângela. Primeiro, eu gostaria de te dar parabéns. Foi muito boa a tua aula hoje. E a respeito da percepção, você acha válido a gente treinar eventualmente na areia para ter mais percepção de como pisa? Além de filmar, talvez, para saber como que está a nossa forma de correr? Então, o professor Ricardo falou isso até no primeiro dia, né? Se filmar correndo é a coisa mais importante, mais legal que tem. Você nem precisa correr na areia. Simplesmente você se vê correndo. Você vê uma foto sua correndo, você vai falar: Nossa, mas eu faço isso. Geralmente, quando eu avalio as pessoas, é bem engraçado, porque geralmente eu treino mais mulheres hoje em dia do que homens. Mas aí a gente filma, as meninas, a primeira coisa que olham é assim: Como eu tô gorda? Então eu falo: Não, não pode olhar gorda nem a roupa. Olhar o jeito que corre. Então, as pessoas, nossa, mas eu corro assim? Aí é sempre surpresa. E simplesmente o fato de se ver e de correr de novo já muda. E aí a gente tenta fazer isso daí. Aí é o técnico, às vezes, que é o grande trabalho nosso, de dificuldade, de tentar fazer com que esse novo jeito de correr se torne permanente. Mas a corrida, como o próprio Ricardo falou, acho que foi antes de ontem, foi na terça-feira, que é assim, você está num treino e você está muito cansado, o seu jeito de correr já mudou. Se você percebeu isso, o seu jeito de correr já mudou. Uma das formas é, muitas vezes, caminha 10 segundos. 10 segundos andando, contando 1, 2, 3, quando der 10, você volta a correr, às vezes, de um jeito melhor. Então, a gente tem, assim, às vezes, a máxima dos treinadores é, esse treino é para treinar velocidade. Não, nesse treino você está treinando tudo. Quando começar a ficar cansado, começa o treino para suportar aquela fadiga e continuar mantendo. É a sua cabeça que vai segurar, é a sua força de vontade. E ali você trabalha a técnica também, porque você está cansado. Você tem que manter o jeito de correr. Aí não, o treino é longão. Longão é para treinar resistência.
Nem sempre, porque às vezes você está cansado num longão e tem que manter a técnica. E aí você tem que pensar assim, não, vale a pena eu caminhar, dar uns 5, 10 segundos de caminhada? Às vezes vale. E é essa negociação que você vai tendo. E às vezes você vai perguntando para o seu técnico, ó, vai ter subida, eu estou cansado, eu não dormi hoje. Dá para tentar... Não, então nas subidas dá uma caminhadinha. Daí, conforme no primeiro treino você faz isso, no segundo você vai ver que você vai conseguir encarar correndo já, né? Porque você já conseguiu passar por isso. Então, muitas vezes, treinar na areia vale a pena? Se você for fazer uma prova que tem areia, vale a pena fazer para experimentar a sensação de como é correr na areia. Mas, se não, né, não há tanta necessidade. De vez em quando, para variar o treino, é interessante também. Ah, obrigada. Adorei. Obrigada. Vamos lá, perguntas. Não temos mais perguntas sobre um tema polêmico como a biomecânica? Boa noite. Oi, alô? Pode falar. Oi? Soca. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Oi, Vitor. Oi, estamos ouvindo. Quem fala é Soca, aqui de Floripa. Tudo bem? Tudo certo, tá escutando? Pode falar. Uhum. Beleza. Uma dúvida. A gente vê um maratonista, por exemplo, um maratonista profissional, ele tem aquele calcanhar bem alto indo lá no bumbum, né? E quando você vê um triatleta correr, você percebe que ele corre um pouco mais truncado, o calcanhar não vai tão elevado, né? Tens alguma coisa a falar sobre isso, sobre essa situação? Essa diferença na mecânica do maratonista pro triatleta? Tens alguma coisa a falar sobre isso? Realmente é isso mesmo que a gente percebe? O maratonista com o calcanhar mais alto, o triatleta com um pouco menos de recuperação, procurando uma frequência maior de passada, é isso? Mecanicamente, como é que funciona? E que tipo de ganho que o triatleta tem na condição e o maratonista na condição de fazer aquilo que ele faz e o triatleta não jogando calcanhar tão alto? Vocês têm Legal. alguma coisa a falar sobre isso? Tem sim. Então, os dois, assim, tem umas duas diferenças bem legais entre os dois esportes. O corredor, ele não tem que nadar. Então, a massa muscular de membro superior dele é bem menor. Acaba sendo menor. Essa é uma das explicações por causa da diferença na técnica. Outra diferença está no ciclismo. O ciclismo, ele utiliza a musculatura de trás da coxa, tá? Por causa do clipe. E o corredor não passa por essa situação. Alguns usam sapatilha, e quando a gente usa sapatilha, quando você toca o pé no chão, a gente tem uma boa, e simplesmente só de tênis, essa ativação é maior. Então, essa explica as diferenças na técnica dos dois modalidades. Sobre o calcanhar mais alto, aí é técnica dependendo de cada atleta. A gente já viu, em alto nível, alguns triatletas que correm muito similares a corredores. Às vezes você não consegue nem fazer a diferença. Você não consegue dizer se o cara é triatleta. Você só consegue dizer por causa que tem o deltoide um pouco mais definido por causa da natação. Mas tem alguns atletas australianos que você olha e fala assim, nossa, mas ele é triatleta? Por causa do jeito, a forma de correr muito similar à forma de correr de um corredor tradicional. Mas ambos, mesmo com as técnicas diferentes, conseguem ter o mesmo desempenhos similares, né? É que muitas vezes a gente não vê os triatletas em provas de corrida, né? Em disputas só de corrida, né? Só correndo. Então, eles acostumam o corpo e tem um condicionamento para tentar fazer as três modalidades conjuntas. Aqui em Curitiba eu tenho contato com alguns triatletas do professor Homero Cachel e tem alguns corredores, tem atleta deles que correm muito similares a corredores, assim, até só não dá para dizer que tem diferença, tá? Obrigado. Isso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Francisco, Marechal Rondon. Vitor, comenta com a gente se existe relação entre o tipo de fibra muscular e a aptidão para correr. Tá. Então, o tipo de fibra muscular é uma grande história dentro da educação física e alguns estudos recentes agora, principalmente que entrou a história de genética, começaram a querer foram derrubando um pouquinho dessas histórias. Por quê? Quando investigaram o tipo de fibra de quenianos,
eles têm fibras para serem velocistas. Eles têm tipagem genética para ser velocista. Aí você vai pensar, mas como que o velocista se tornou um dos corredores de alto nível de longa distância? Muito se diz por causa do ambiente. O ambiente é um ambiente propício para o esporte de endurance. Então, até certo ponto, o treinamento modifica, a gente tem alguns tipos de fibra que se modificam com o treinamento. Então, se você recebe mais treinamento para endurance, você vai atender para endurance. Aí, nessa forma, é assim, eu sou bem resistente, eu tenho mais tipagem para fibra de velocidade. Eu consigo ser resistente? Até certo ponto consegue. E o contrário, é verdade? Não. O resistente não vai conseguir ficar veloz. Então, para eu conseguir correr numa velocidade tão alta quanto que eles correm, eles têm que ter fibra de tipo contração rápida. E aí o treinamento é que modifica eles. Para você ter, e aí a gente vai vendo, a gente vê isso nos desempenhos que são realizados. A última volta de um 10 mil metros, ela é quase a velocidade de um 400. Eles correm para baixo de 50 segundos, né? Então, às vezes é legal, eu gosto de levar as pessoas na pista, às vezes, quando eu dou treino. E aí falou assim, vai, um 400 valendo, só para vocês peguem o tempo, para vocês terem uma ideia de quanto que é essa velocidade de alguém que correndo uma última volta de um 10 mil metros, né? Para ter uma ideia. Mas então essa é a por isso que se parou um pouquinho de estudar um pouco os tipos de fibra em atletas, e porque depende também do músculo que você avalia. Então, às vezes o músculo da panturrilha é muito similar, mas o da coxa é completamente diferente quando você muda de desporto. Daí o pessoal ficou meio, há ainda alguns estudos, mas é bem controverso, tá? Pessoal, perguntas? Oi, Vitor. Pode falar. Alô. Alô, estamos Oi, escutando. Vitor. Esse é o meu herói. Sem ele, não tinha conseguido correr o que eu consegui já nesse último ano e pouco. Devo tudo ao Vitor e, assim, é como ele falou, foi uma questão tão pequenininha e corria já faz uns 4 anos, corria mal para o burro, me machucar, fiz fratura, fiz tudo que vocês podem imaginar na minha perna, tudo. Em 2018, fiz uma prova linda fora daqui e mesmo machucada, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, então eu tenho que aprender e resolver isso uma vez por todas. Fui atrás de fisioterapeuta, que é muito chato, adorei ela, e foi ela que me falou, olha, eu acho que você vai dar certo com o Vitor, porque eu precisava de uma coisa mais assim, mais específica para mim, né? E, na verdade, não era uma planilha geral que todo mundo faz igual. E como ele falou ali, até eu me lembrei, a primeira coisa, na primeira conversa, ele falou, filme você correndo. Gente, hoje, eu vendo aquele filme, eu tenho vergonha de mim mesma, eu falo, como que eu podia correr daquele jeito? E a primeira coisa que ele falou, a cadência. E eu fiquei, como ele comentou, 3 semanas correndo com o metrô no ouvido, aquele tic-tac no ouvido, enfim, e de repente o negócio entrou na minha cabeça e hoje eu não me vejo correndo sem, assim, o ritmo, não, eu corro naturalmente, faz parte da corrida. E assim, o Vitor sabe para mim o quanto significou esse último ano, porque eu corria para... não é vergonha, mas assim, eu fazia 1 quilômetro para 6h40. Hoje eu já faço para baixo de 6 e faço 10 para baixo de 1, né? Assim, e assim, eu ia fazer uma maratona esse ano, que foi cancelada, e ele está me ajudando muito com isso. Eu sou muito grata. E então, acho assim, você aprender a correr, não é assim você fazer grandes estudos, nada, são coisas mínimas, que foi uma cadência que me ajudou a correr mais rápido. Eu descobri que correndo mais rápido eu me machuco menos, talvez porque eu acertei mais os passos. Com isso veio uma satisfação muito maior, a gente fica muito mais feliz, vê que está desempenhando melhor. Eu emagreci, no meu caso, fez uma diferença absurda, 7 quilos a menos, eu consigo correr muito melhor. Isso, cada dia que eu passo, estou mais feliz. E assim, lógico, eu tenho dias que eu saio para correr brigando, minha cabeça, não, até como você comentou, Ricardo, aquele dia, eu brigo 15 quilômetros comigo e me xingo, falando, não, você tem que fazer. E falando, daí a cabeça fala, não, você não vai fazer, tipo um anjinho, um diabinho, você vai, não vai? Mas no final, eu acho que assim, para todos os corredores, o que vale? Você termina aquela satisfação absurda
que você fala, meu Deus, eu fiz isso sozinha, com a minha perna, com a minha cabeça, com o meu pulmão, né? Que às vezes a gente não está bem. Como o Vitor falou, tem dias que você está cheio de problema, que você dormiu mal, não comeu, mas não, aquela satisfação final e o melhor de tudo é ver que eu estou melhorando, foi uma coisa simples que vale a pena. Acho que investir em alguém que vai te entender, vai ver como você corre, o que é melhor para você. E o mais engraçado, que eu acho que eu me identifiquei com o Vitor muito, foi que, assim, a planilha dele não é uma planilha assim que você precisa de um manual para entender letras, gráficos, assim, sabe aquela coisa que você fala, meu Deus, o que quer dizer Z, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, era uma coisa simples, direta, que resolveu muito para mim. Não entendo por que um dia é tiro, não é tiro, um dia é isso, um dia é aquilo, mas, assim, para mim funcionou absurdamente. Então, assim, eu sou muito grata a ele. Ele é meu herói, eu já digo, né? Porque melhorou toda a minha vida, a minha corrida e o meu psicológico, que eu acho que vem muito com a cabeça da gente. Então, assim, a gente só quer fazer mais. Agora, vamos tentar um 42, nem que seja virtual esse ano, né, Vitor? Mas porque eu tenho que ter, eu funciono com metas, né? Com dias e datas e metas. Então, só agradecer. Eu acho que faz a diferença. Vale a pena a gente investir nisso e investir em alguém que possa ajudar a gente. Obrigado pelas Obrigada, palavras. Vitor. Valeu. Pessoal, temos mais tempinho para uma pergunta ainda, um questionamento aí para o Vitor. Vamos lá. O pessoal está tímido, Vitor, não quer fazer pergunta. Pessoal, então, quem quiser assistir novamente, depois eu vou deixar o link disponível. Me manda uma mensagem que eu envio o link. Pessoal, agradeço muito a todos que estão aí conosco hoje. Amanhã vamos falar, a professora Lilian vai falar sobre treinamento de força para corredores de rua. Então vai ser também mais uma aula de altíssimo nível, é uma doutora que já teve em Olimpíada, que vai falar para a gente sobre o que ela estuda e trabalha há muito tempo, que é treino de força. É nossa amiga, né, Vitor? A professora Lilian Baiazetti. Então amanhã temos, para fechar a nossa semana, uma live sobre treinamento de força. Agradeço a todos. Vitor, novamente, te agradeço de coração por ter se disponibilizado aí a deixar a sua família e passar para a gente esse teu conhecimento, que é magnífico, é grande. Muito obrigado. Isso, eu que agradeço. Isso, a família costuma dormir cedo, a gente tem uma rotina meio diferente de sono. A gente costuma dormir 7h30, 8 horas, porque às 4 da manhã o mais novo acorda e começa o dia, às vezes começa o dia até às 3 da manhã. Então, eu que agradeço. Fico à disposição de quem quiser para responder alguma dúvida, algum conceito, alguma coisa diferente. Na biomecânica, hoje em dia, como a biomecânica cresceu, existe muito mito dentro no mercado de corrida, no mercado running, assim. Se diz muito de um padrão ideal. Cuidado, esse padrão ideal pode te levar a caminhos não tão bons, assim, né? Nem todo mundo tem o mesmo peso, nem todo mundo tem a mesma altura, então correr é uma coisa bem individual. E alguns poucos parâmetros que a gente tem para conseguir adequar aos treinos das pessoas, assim. A biomecânica é uma coisa complicada, tá? Então a gente mede forças, a gente tem cálculos, o que mais. Então é bem difícil às vezes compreender e às vezes a gente precisa de uma forma simples de explicar para as pessoas, né? Que o joelho está fazendo mais força de um jeito e, por exemplo, para todo mundo que quiser ver uma coisa bem diferente, um padrão de corrida bem diferente, procura Olimpíada de 2012 e olha a terceira colocada. Ela corre com os joelhinhos totalmente quase encostando no outro. Ela treinou em Santa Bárbara do Oeste. Eu perguntei para o treinador dela, que é o Coquinho, brasileiro, que ela ficou um tempo aqui, se ela se machucava. Ele falou, ela nunca teve lesão na minha mão e ela ficou 4 anos aqui. E eu falei, quantos quilômetros ela corre por semana? Ele falou, 200 quilômetros por semana. Uma mulher que corre por 2 horas e 30. Então você vai pensar assim, nossa, como esse padrão não é lesivo e é descrito. Aí você vai pensar assim, progressão, aquilo que eu falei, né? História de vida, força. Então tudo isso a gente tem que ajustar. Às vezes é difícil ajustar, a gente vai tentando um pouquinho e com paciência a gente chega lá.
Valeu, Vitor. Obrigado por terem me ouvido. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Aguardo vocês amanhã para a gente ter uma aula sobre treino de força. Valeu. Obrigadão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.